Muito bem, vamos continuar o programa de hoje. Vamos mudar agora um bocadinho a tónica, deixamos o carnaval descansar por uns minutos e vamos falar de simetrias, até porque hoje é segunda-feira e, como tal, temos de dar espaço à nossa rubrica de matemática. Hoje falamos das simetrias dos bordados de palha de trigo sobre tule e o professor Ricardo Teixeira é hoje nosso convidado para nos falar deste tema. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, professor Ricardo, ao Açores hoje, numa segunda-feira de carnaval. Desejo-lhe um bom carnaval, antes de mais nada, Obrigado. para nos falar de mais um tema de matemática. É verdade. Antes de mais, boa tarde, Sílvia, boa tarde aos nossos telespectadores. Já aqui falamos de várias formas em que podemos explorar a simetria. Nas calçadas, nas varandas, em diferentes formas de artesanato. Por exemplo, nos bordados, ainda nunca tínhamos falado, mas já tínhamos falado nas rendas tradicionais do faial e do pico. Também em peças obtidas de recorte de madeira, de recorte de papel. E hoje dedicamos um pouco do nosso tempo aos bordados. Há vários tipos de bordados, característicos de São Miguel, da Terceira, do faial. Hoje vamos falar dos bordados característicos do faial, os bordados de palha de trigo sobre tule. E vamos ver algumas peças feitas pela nossa artesã, a dona Isaura Rodrigues, que é da Ilha do Faial. Aqui está na imagem. A dona Isaura tem participado em várias iniciativas de divulgação do seu trabalho, em exposições, já chegou também a organizar passagem de modelos, incluindo vestidos de noivas, portanto, bordados com palha de trigo. O seu trabalho também é reconhecido além fronteiras, nomeadamente participou em exposições nas Canárias e nos Estados Unidos da América. Ora, a arte de bordar em tule remonta ao século XVIII, quando algumas indústrias europeias começaram a testar novos tecidos. A verdade é que na corte de Napoleão este tecido era amplamente utilizado nos vestidos de baile, que eram bordados com ouro, prata e seda, portanto eram de certa forma ricos. Na Península Ibérica destacam-se então os célebres lenços de cabeça do traje das noivas de Viana do Castelo. Nos Açores, a indústria caseira de bordados de palha centrou-se essencialmente na Ilha do Faial, a partir de 1850, e foi ganhando adeptos pelo mundo fora. A palha de trigo dos Açores apresentava características próprias de brilho e cor, e era inconfundível. Portanto, pelo mundo fora as pessoas reconheciam, de facto, esse valor. Eu sugeria que víssemos agora algumas fases de execução de uma peça, que está na próxima imagem. Ora, em primeiro lugar, deve-se escolher o desenho, que tem de se adaptar à estrutura do tule. Passa-se o desenho para o papel vegetal, que é anexado a uma folha de papel de ferro para ficar mais fácil de trabalhar. E, por fim, coloca-se o tule sobreposto ao papel vegetal, que deve ser alinhado para ser mantido fixo, como se vê do lado esquerdo. A matéria-prima necessária também exige algum cuidado. Por exemplo, a palha de trigo deve ser cortada com uma rachadeira artesanal, que está preparada para dividir a palha em 5 ou 6 hastes, como se vê na foto ao centro. E em seguida utiliza-se a faca para retirar o miolo e a dedeira para alisar. Vemos do lado direito. Também para as pontas das espigas, para os caules e para os pés das flores, utiliza-se a folha da piteira, ou também conhecida por babosa, e isso também requer uma preparação especial. Portanto, tem que se cozer, tem que se retirar o revestimento exterior e depois desembaraçar os fios com a ajuda de uma escova de aço e depois enrolar os fios em torno de um cartão. Na próxima imagem, vemos mais ou menos como se processa, em termos gerais, esta arte. Há uma ponta da palha que não é, portanto, que não é retirado o miolo e serve exatamente como o bico para a agulha. Portanto, vemos aqui as várias fases de execução. Ali encontramos alguns pontos característicos. Estou a falar concretamente do granito e das folhas, que vemos também ali. Há matérias-primas também específicas, portanto, o tule de algodão ou nylon, a palha de trigo ou centeio e o fio de piteira, que eu já falei. E depois a configuração dos desenhos também obedece a algumas especificações, devem ser elementos florais ou figurativos dispostos de forma simétrica. E é essa parte que nos interessa um pouco mais à frente. Aqui vemos agora, portanto, o desenvolvimento de alguns trabalhos. Em cima temos um bonito vestido de comunhão e embaixo, do lado esquerdo, temos um vestido batizado, que ganha um prémio regional e foi até escolhido por um júri para representar os Açores na candidatura ao Prémio Nacional de Artesanato 2009. Do lado direito vemos um pormenor de um quadro, do lado direito em baixo, vemos o pormenor de um quadro que neste momento se encontra no Alentejo. E agora o que eu sugeria é que passássemos à análise de algumas simetrias
Aqui começamos com uma echarpe. Repare-se que a echarpe é a mesma, mas a tonalidade depende muito da luminosidade que está presente na sala ou no sítio onde se encontra a echarpe. E, portanto, é interessante e é difícil de captar com uma foto a beleza destas peças. Esta peça aqui, concretamente, tem a conhecida simetria de meia volta, que já aqui falamos algumas vezes, ou seja, a rotação de 180 graus. A ideia é, se imaginarmos a peça de pernas ao ar, a configuração não se altera. Exatamente. Temos exatamente o mesmo desenho. E esse tipo de simetria é muito comum nas calçadas, mesmo nos centros de mesa, em outras formas de artesanato. E tudo por uma razão simples. Por exemplo, se pensarmos num centro de mesa, um centro de mesa com esta simetria tem a mesma configuração se virmos de um lado da mesa ou do lado oposto. O mesmo para um passeio em calçada. E para a nossa echarpe, a verdade é que quem a utilizar só tem que ter preocupação com o direito e o avesso, mas pode rodá-la à vontade 180 graus, que a configuração é sempre a mesma. Este tipo de figuras com meia volta, concretamente a peça que vimos, é uma rosácea. São figuras que têm simetrias de rotação e, em alguns casos, simetrias de reflexão ou aquelas simetrias de espelho que estamos habituados também a identificar. A echarpe que vimos há pouco não tem simetrias de reflexão, diz-se que é uma rosácea C2. O próximo exemplo, que vamos ver na próxima imagem, já tem simetrias de reflexão. Vemos aqui uma saia do lado esquerdo e do lado direito o motivo ampliado. Conseguimos facilmente identificar ali dois eixos de reflexão, eixos de espelho, um na vertical e outro na horizontal. Se imaginarmos, colocarmos ali um espelho, sensivelmente a meio, na horizontal ou na vertical, percebemos que cada lado da figura é de facto um reflexo do outro. Isto significa que se dobrarmos a saia ao longo de um dos dois eixos de simetria, as duas metades devem sobrepor-se por completo. Também é fácil verificar que neste exemplo que estamos a ver também há simetria de meia volta, portanto, se imaginarmos aquela configuração, aquela figura de pernas ao ar, a configuração é de facto a mesma e, portanto, é uma rosácea do tipo D2, portanto, D de diedral, e distingue-se da echarpe por ter as simetrias de reflexão. Vamos ver mais dois pormenores, duas saias, muito bonitas. As fotos não fazem justiça à beleza quando observamos essas saias, mas conseguimos ver aqui facilmente um eixo de simetria na vertical. Portanto, sensivelmente a meio, temos a tal imagem em espelho. Repare-se que estas saias já não têm meia volta. Se imaginarmos as figuras de pernas ao ar, a configuração é diferente, nomeadamente do lado esquerdo, devido aos ramos laterais. Portanto, os ramos laterais não vão ter a mesma configuração se virássemos o desenho de pernas ao ar. Portanto, neste caso não temos meia volta, temos só mesmo um eixo de simetria vertical e por isso dizemos que essas rosáceas são do tipo D1. Na próxima imagem vemos este bonito vestido, primaveril, portanto a primavera há de chegar um dia, não é hoje, não é com o tempo que tem feito nos Açores. Ainda assim, no Carnaval abre sempre uma exceção. É isso mesmo. Esta saia está repleta de flores, de 6 pétalas. Essas flores são rosáceas, do tipo D6, temos 6 pétalas, repetem-se 6 vezes. Temos ângulos de rotação de 360 dividido por 6, 60 graus e dos seus múltiplos. E também temos 6 eixos de reflexão, 6 eixos de simetria. 3 deles cortam pétalas ao meio e os outros 3 separam pétalas consecutivas. Temos mais um exemplo. Agora aqui um friso. Portanto, já falamos aqui também de frisos. A ideia de um motivo que se repete ao longo de uma faixa. Temos 2 motivos. Podemos considerar que o motivo principal é composto por 2 pequenos motivos. E eles vão se alternando. A distância entre as cópias consecutivas desses motivos é sempre a mesma. Portanto, é isso que caracteriza um friso, que também encontramos nas calçadas, encontramos nas varandas. E essa, se calhar, é uma das mais-valias da matemática, que é a capacidade de encontrar propriedades comuns em coisas que, à primeira vista, não têm qualquer ligação. Exatamente. Ora, aqui está o site da Matemática ao seu encontro, para quem quiser deixar curiosidades e sugestões. Como, por exemplo, esta. Esta é um feedback muito interessante que recebemos de um telespectador que seguiu o programa e a rúbrica pelas redes sociais. Aqui falamos já dos quadrados mágicos e eu falei do quadrado que se encontra no exterior da Basílica da Sagrada Família em Barcelona. Exatamente. E o telespectador mandou esta foto para dizer que o mesmo quadrado encontra-se também em Portugal, concretamente em Castelo de Vido, ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Alegria. Podemos encontrar este bonito quadrado mágico. Curiosamente, o suporte aqui usado é o azulejo, portanto, a azulejaria é muito tradicional em Portugal. E
o que podíamos observar ali na imagem é que se adicionássemos cada linha, cada coluna ou cada uma das duas diagonais do quadrado, obtínhamos sempre o mesmo valor, 33 neste caso, a idade em que Jesus Cristo foi crucificado. Portanto, é uma curiosidade. Eu desconhecia que este quadrado mágico também estava patente aqui em Portugal. E Muito foi bem. um feedback interessante, quer dizer que o programa e a rúbrica também é seguida Tem pelas redes recebido sociais. muito feedback, professor Ricardo. Mais algum tema é que tenham dito alguma coisa em relação àquilo que temos aqui apresentado? Ora, em relação ao método de Singapura, também foi muito bem acolhido e há mesmo escolas interessadas em implementar o método, quer no pré-escolar, quer no primeiro ciclo, e poderá haver novidades. Se houver, eu revelarei aqui em primeira mão no programa. Muito bem. Outras iniciativas, já aqui falamos do roteiro de varandas de Angra do Heroísmo, há cerca de um ano atrás. Está quase a ser lançado o roteiro de varandas de Ponta Delgada. Muito bem. Vai ter o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Professor Ricardo, cá o espero daqui a 15 dias para nos trazer mais um tema de matemática. Matemática é o seu encontro aqui no Açores hoje. Obrigada e bom Carnaval. Obrigado igualmente. Nós,